Salve, salve, fiel torcida! Está começando mais um episódio do podcast do canal Só Dá Timão. Sejam todos muito bem-vindos. Você já viu aí no título, na thumb, quem é o nosso convidado de hoje. Vamos bater um papo especial com ele. Queria primeiro dar um salve aí, um alô, um bom dia. Estamos gravando de manhã pela primeira vez, né, Matheus? Todo mundo meio dormindo. Matheus, tudo bem, meu velho? Fala, careca, tudo bem? Mais um episódio aí do nosso podcast do Só Dá Timão. Especialíssimo hoje, né? Uma referência pra gente quando o assunto é podcast, quando o assunto é criação de conteúdo, sem dúvidas. Então, pra gente aí que tá começando, que tá caminhando ainda, um baita podcast vai ser especial demais. Boa, Matheus, boa. Cara, o nosso convidado é. A gente estava fazendo. Não é bem um roteiro, uma pauta, mas separando alguns assuntos, e aí eu parei para fazer conta. Então vamos lá. Comediante, roteirista, ator, humorista, dublador, quadrinista, diretor de animação, roteirista, escritor e podcaster. Tá bom, Vilela? Dá para apresentar assim? E corintiano, né? Pô, você fez exatamente o mesmo comentário que o professor Celso Zelt, cara. A gente, quando apresentou ele, a gente falou todas as facetas dele e falou: você esqueceu da principal, corintiano. Pô, Vila, obrigado, hein, cara. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui. Tamo cara. junto aí, cara. Minha lembrança mais antiga de ser corintiano é meu pai dando um quadro para mim de um moleque saindo dentro de um ovo com o uniforme do Corinthians escrito assim: graças a Deus eu nasci corintiano, cara. É um quadro que eu tinha na parede no meu quarto quando era criança, cara. Então é uma paixão antiga aí. Ah, legal. A gente vai falar bastante de Corinthians, Vilela, mas eu queria começar falando um pouco de você. Bom, acho que muita gente não sabe, eu trabalhei 10 anos com produção de comédia stand-up, foi assim que que eu conheci o Vilela, que, como eu falei, é comediante stand-up também. E, Vilela, eu tava dando uma olhada em umas coisas antigas, cara, e você tem um vídeo no canal que é o Draw My Life, né? Que era um negócio que foi uma onda que aconteceu, que muita gente fez, que era contar a história da sua vida com desenho e uma narrativa. E eu tava vendo o seu, cara, me chamou a atenção primeiro, há quanto tempo a gente se conhece já? Porque quando você soltou esse vídeo, a gente já se conheceu há um tempo, e o vídeo tá há 9 anos no ar, cara. Eu me Nossa, assustei cara. quando eu vi isso, cara. O vídeo tá há 9 9 anos anos, no ar. velho. Cara, é um vídeo de 2013. Eu não E era nem assim, Vilela, casado ainda. não, e a coisa mais legal de tudo, cara, de você ter feito um registro desses, é porque num determinado momento ali do vídeo, eu vou até sugerir para quem nunca viu, entre no canal do Rogério Vilela lá, coloca Draw My Life, que você vai achar esse vídeo, é muito legal, porque além de tudo, o Vilela é um excelente desenhista. E por ser comediante, o vídeo é muito divertido também. Muitas pessoas fizeram esse vídeo na época e o do Vilela tá muito divertido. E num determinado momento ali, Vilela, você tá falando de tantas voltas que a sua vida deu, e você tá falando do seu melhor momento na vida, que é estar vivendo de comédia stand-up. É. De estar rodando o Brasil, de estar conhecendo gente, de estar contando histórias, de estar podendo, talvez ali naquele momento, botar para fora todos os seus talentos artísticos. Cara, corta a vida aí para 9 anos para frente e você tá basicamente vivendo um negócio que não tem nada a ver com a comédia stand-up, não tem nada a ver com todas as outras coisas que você fez, mas tem tudo a ver, cara, porque foi tudo isso que te deu essa bagagem para ser host de hoje. Eu acho que eu posso afirmar, se não o maior, um dos maiores podcasts que a gente tem no Brasil, que é o Inteligência Limitada. Eu sei mais ou menos como é que foi, mas conta para geral como é que foi esse clique aí que te deu estalo e que te deu esse tesão de virar fazer esse tipo de comunicação. Pô, legal você ter falado isso, cara, porque se eu fosse fazer esse Draw My Life parte 2, eu ia falar a mesma coisa, cara. Tô vivendo a melhor fase da minha vida, tô fazendo Eu o que eu gosto. imaginei. E é louco, né, cara? Eu nunca poderia imaginar naquela época que ia mudar tanto a minha vida. Mas aí vem a resposta da sua pergunta, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e com ela caíram todos os shows. Então eu me vi assim, meses sem fazer nada, sem perspectiva de nada, porque quem é comediante, você sabe, não tem uma grana garantida, não tem um contrato, não tem nada, então não estava entrando nada de dinheiro, nada marcado e gastando dinheiro, assim. Então bateu um pouco de desespero, e eu falei, o que que eu vou fazer? Tinha escrito um livro, comecei a escrever outro livro, comecei a pensar no que eu poderia fazer, e aí veio a ideia do podcast, que era uma coisa que iria passar meu tempo, ocupar a cabeça e eu poderia fazer de casa, né? Então, essa mudança, como outras que eu fiz na minha vida,
não foi motivada só por uma vontade, foi motivada por um desespero também, né? Uma necessidade de o que eu vou fazer da minha vida? Preciso fazer alguma coisa, não tô feliz com o que está acontecendo, com o que está acontecendo ou como está a vida. Então, veio dessa necessidade, nesse caso específico, mas outras vezes na minha vida foi simplesmente uma opção mesmo, falar, putz, e se eu tentar fazer isso, entendeu? No caso da pandemia, teve esse agravante aí daquele momento que a gente estava vivendo, que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ô Vilela, só para pincelar uma pergunta também, né? Você falou que foi num desespero ali, foi um start a partir de uma necessidade, mas hoje a situação é outra, é completamente diferente, você conseguiu ter sucesso. E a gente está começando um podcast também, a gente também tem o planejamento de ir para o presencial, né? E eu gostaria que você falasse como é que foi um pouquinho do processo de crescimento mesmo. Quando você viu que você estava dando certo com o projeto, enfim, o que você acha que você fez, o que você acha que você tem também para esse projeto dar tão certo? E se você puder dar uma dica, que vai servir, claro, para a gente, mas para quem está começando ou quer começar um podcast. Hoje em dia é difícil eu tentar lembrar, mas, cara, eu lembro que eu ficava muito ansioso, porque pô, eu sabia que o podcast era bom, que eu estava trazendo convidados bons, ele não rolava, cara, ele não rolava, porque passava, sei lá, tinha 10, 15 episódios e os views eram muito poucos, e eu tinha convidado bom, tinha papo bom, então não sei o que acontece que, de repente, o podcast ele começa a virar, e eu acho que ele começa a virar, primeiro, eu olhando para trás, eu posso tentar achar algumas coisas que deram certo. Eu acho que o cenário é diferente, a forma de conduzir foi diferente, foi uma coisa mais íntima, mais pessoal, mais humana, mas principalmente eu entrei no momento certo e quando todo mundo parou no final do ano, eu continuei fazendo. Então, uma coisa que estava estourando, que era podcast, que tinha os maiores lá, tinha uns três, né, que na época era o Flow, o Podpah e o Master, e o meu estava começando, e quando todo mundo entrou em férias, a minha estratégia foi lançar podcast todo dia, porque a galera estava precisando de podcast, estava querendo consumir, e não tinha mais, porque todo mundo tinha entrado em férias. Então eu falei, a minha chance é agora que tem essa demanda, eu continuar fazendo durante as férias, durante Natal, Ano Novo, não parar. E isso acabou dando muito certo, porque pelo menos umas 2 semanas só tinha eu de podcast. Então, assim, muita gente que não conhecia conheceu, o YouTube começou a sugerir, porque as pessoas estavam procurando, tinham convidados bons, então isso acabou ajudando nesse começo, entendeu? Além, claro, de alguns cortes do podcast, de alguns convidados darem muito certo, de falarem coisas aqui e revelarem coisas da vida muito íntima que nunca tinham revelado, das pessoas se sentirem muito à vontade, assim. Então, no meu caso foi esse. Para vocês ou para qualquer pessoa que está começando, eu só tenho a dizer que é não tentar repetir alguma fórmula, né? Não tentar, deu certo esse podcast, eu vou fazer igual, porque cada podcast ele tem uma química, ele tem uma forma de ser conduzida e não dá para repetir, né? Tanto que o meu ele é muito diferente dos outros e eu nunca tentei fazer igual e mesmo que tentasse, não, você tem a sua bagagem, o Careca tem a bagagem dele, você tem a sua bagagem e vai ser diferente, entendeu? Então acho que hoje em dia o podcast para dar certo, ele primeiro tem que ter uma paixão, você não pode estar esperando uma grana rápida, porque está totalmente saturado o mercado, né? Então você precisa de um tempo para aparecer, para consolidar, para o pessoal conhecer e, e ter a sorte das pessoas gostarem daquele jeito de como a conversa é conduzida, né? Acho que tem um pouco de sorte aí na jogada também. Não, e assim, cara, eu não posso deixar de dar um depoimento, porque como eu falei, eu conheço o Vilela faz tempo, e conforme eu fui conhecendo ele, conhecendo a história dele, eu brincava de chamar o Vilela de Midas, né? Porque ele tem muito isso. Por mais que ele conte ali todos os tropeços que ele tem na vida, é impressionante a capacidade que ele tem de fazer as coisas bem feitas. Eu acho que isso
é uma coisa, é uma característica pessoal, né? O perfeccionismo, o jeito de fazer as coisas. Eu me lembro, Vilela, que a gente fez naquele final de 20 para 21, que é quando você tá contando aí essa fase que você aproveitou as férias e tudo, começou a abrir algumas coisas. E eu tentei fazer uns shows e você fez um show comigo. E a gente tava ali batendo papo, e eu falei, Vilela, ó, cara, assim, eu não tô criticando as outras pessoas, mas eu acho que a gente não tem no Brasil um host de podcast com a tua bagagem pessoal. E isso vai ser um puta diferencial para você. E assim, não é uma crítica a ninguém, é só uma constatação. Ninguém que tinha podcast naquela época tinha a tua cancha, cara, de vida, de arte, Isso é verdade. entendeu? E eu falei, Tem cara, a isso vai ser um vivência, né? diferencial. Porque naquele momento ainda você falava muito com os comediantes, porque era prático, né? Os caras estavam ali. Só que tava na cara que você ia abrir esse leque. Pô, você é um cara que tem abertura no cinema, nos quadrinhos, em editoras. Você conheceu muita gente nesse tempo todo, né? De tanta coisa que você fez. Então eu sempre tinha essa visão aí. E como você falou, cara, só uma observação também. Você já começou na contramão, né? Porque a Fórmula eram 2 apresentadores, eram 2 um host, você já veio sozinho, já trouxe a coisa de uma maneira diferente. Então, cara, eu honestamente não tô querendo falar nada aqui, mas eu cantei essa bola. Eu me lembro de eu falando para você no camarim do Santo Agostinho, cara. A gente ali embaixo. E Eu lembro, cara. A gente falando de microfone. Você tava vendo qual pegar. Aí eu te falei do Léo Sui e falei, puta, mano, chama esse japa aqui que ele é um maluco, E ele salvou a gente, né, cara? Então. Ele salvou a gente. Então, é um cara assim, que eu sou muito agradecido porque ele não só o meu, como o Podpah e vários outros podcasts, ele ensinou como fazer a parte técnica e resolver os pepinos, porque é um cara que cara, nunca me pediu nada, velho. Nunca. Ele fez sempre de coração, cara. É incrível como o cara ajudou por ajudar, entendeu? ele faz pela cena, né? Pra levantar a Pela cena cena. do negócio. E cara, eu sinto também que é isso que você falou, cara. Parece que a vida inteira eu me preparei para fazer o que eu tô fazendo agora. E eu vejo, cara, como uma conjunção de todas as habilidades que eu criei durante minha vida, esse lance de escutar, saber a hora de falar, saber a hora de perguntar, saber a hora de ficar quieto. E se tem uma coisa um elogio que eu recebo das pessoas e que me deixa mais feliz é isso, cara, de falar, cara, como você presta atenção na conversa, como você tá dentro da conversa, porque essa é uma coisa que eu às vezes percebo das pessoas, né? As pessoas, elas entrevistam as outras ou conversam com as outras pensando na próxima pergunta, né? E se você estiver dentro da conversa, a própria coisa que a outra pessoa está falando vai te gerar a próxima pergunta. É muito natural. Você não precisa ficar preocupado em qual vai ser a outra pergunta, entendeu? Porque você não se conecta com o convidado. E eu me preocupo muito com essa conexão. É uma coisa que eu mais tento fazer. Claro que não é 100% das vezes que acontece isso de forma profunda, forma verdadeira, mas essa conexão é uma coisa que eu sempre tento, né? E, pô, eu me emociono, eu fico feliz, eu rio e tal, e tudo aquilo é natural, né, cara? Claro que tem um dia ou outro que o convidado não rende tanto quanto você imaginaria, ou que a conversa é mais superficial, mas isso faz parte do negócio, né, cara? A gente traz gente de tantas áreas diferentes que isso acaba acontecendo mesmo, né? Boa, boa. Bom, falado isso, o assunto aqui é Corinthians, né? Eu vou aproveitar para a gente começar a falar disso. Vilela, a gente está Um dia gravando importante como esse, né? exatamente. E o episódio vai ao ar, cara, se tudo correr bem, amanhã, dia 13 de outubro. Vixe. E dia 13 de outubro é um dia muito especial para todo corintiano. Eu estou aqui com a minha camisa da festa do centenário do Corinthians, autografada pelo Vaguinho, um dos heróis da conquista do Paulistão de 77. E a minha pergunta é mais ou menos sobre isso, Vilela. Você falou da sua primeira memória, né? Do quadro que você ganhou, do nascimento da criança ali. Cara, a sua primeira grande memória do Corinthians é o Paulistão de 77 ali, aquilo que marcou mais? Cara, eu me lembro de 77, do meu pai com um Chevette bege, colocar a bandeira do Corinthians no capô, a gente ir pro centro de São Bernardo e eu subir em cima do capô e a gente ficar comemorando, cara, assim, a felicidade do meu pai
Era uma coisa contagiante, assim, ele me explicando por que aquilo é importante. Oi, filho. Olha o que eu achei. Dá oi aqui pro pessoal, filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, esse aqui é meu filho, aqui, ó. Ó, a grande Fala, Noé, vai, participação especial. Fala, vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Aí sim, hein? Coringão. Então eu tenho essas lembranças, cara. Eu lembro de eu no ombro do meu pai, não lembro exatamente que campeonato que era, mas eu era muito pequeno, um jogo Corinthians e Santos, Morumbi lotado, eu assustado na saída do jogo, porque não sei se, careca, você pegou essa época, tinha muita polícia com cavalo, assim, Muito. que ficava, a torcida era misturada, então a saída era meio, todo aquele bolo, então eu lembro daqueles cavalos da polícia, e meu pai me tentando não deixar eu cair, me protegendo lá, aquela coisa me assustava um pouco, aquele monte de gente para cá, um monte de gente para lá, assim, mas era uma sensação muito boa, assim, porque eu estava no ombro do meu pai, assim, e participando daquilo, né, cara, de um jogo, de uma coisa. São coisas que marcam, né, para a vida. Meu filho, ele tem a sorte, né, cara, que ele na barriga da minha mãe, da minha mulher, ele viu o Corinthians ser campeão brasileiro, né, ele estava lá, depois ele foi também em outras conquistas 17, comigo, né? aqui mais novinho. É, Brasileiro de 17. Eu lembro, cara, a gente se encontrou ele nasceu. a gente se encontrou na saída desse jogo, cara. É mesmo? A gente É se encontrou verdade, cara. na saída da Oeste, ali a gente se encontrou. Ela tava grávida, eu lembrei, Contra o a Mari tava Fluminense, grávida não ainda. foi? É, exatamente. Exatamente. Num feriado também, como hoje, É mesmo? Eu não foi o jogo da lembro. taça, exatamente. Se eu não me Porra, engano, acho que provavelmente 15 de novembro, deve ser o feriado de 15 de novembro, na época. Mas eu lembro exato, disso. exato. Não, e, porra, cara, é muito legal você falar disso, porque, e coincidentemente, você falando do teu pai, entra teu filho, né, mano? A coisa vai indo assim. É, O futebol, ele mas na maioria dos casos, ele é exatamente isso. Ele é uma passagem de bastão, né, cara? Ele é um negócio que a gente vai. Eu tenho isso também, meu pai que me fez corintiano, e ele brincava quando ele era vivo ainda. Ele falou: porra, acho que eu exagerei, porque eu queria que você gostasse, mas não tanto, né? Passou um meu pouco. filho, eu não sei como vai ser essa geração nova agora, cara. Vamos ver, né? É, Mas o lance da paixão, ela passa de pai para filho, não só do futebol, né? Acho que a é. criança, você sente quando o seu pai gosta de alguma coisa e te fala com paixão sobre alguma coisa, e isso passa. Mas eu sempre falo que não tenho a menor chance de meu filho não ser corintiano. Porque se ele não for corintiano, ele não vai ser meu filho. Então, se ele escolher outro time, ele deixa de ser meu filho. Então, meu filho vai ser corintiano, é certeza, entendeu? Então, ele tem toda a chance de escolher o time que ele quiser, desde que seja o Corinthians, entendeu? É isso, Vilela, perfeito. Ô, Matheus, você ia falar, eu te interrompi, cara? Não, não, eu ia só perguntar pro Vilela, porque assim, eu já vi em algumas entrevistas, em alguns podcasts que ele fez mais relacionados ao futebol, que ele chegou a comentar do Corinthians, que ele gosta muito do futebol raiz. Eu já percebi isso, que ele gosta daquela parada de antigamente. E eu queria saber de você, Vilela, se você ainda acompanha muito futebol, se você acompanha muito o Corinthians em si, se isso já foi mais aflorado em você, como é que é essa sua relação? Você falou do seu pai, agora você falou que seu filho tem que ser corintiano de qualquer forma, então eu imagino que você ainda tem isso bem vivo, mas queria que você explicasse um pouquinho desse corintianismo em você, assim. Acho que a única coisa que mudou na minha vida em relação ao Corinthians foi eu tentar, porque nem sempre eu consigo, que as derrotas ou que as coisas ruins que acontecem com o Corinthians não me afetem tanto quanto me afetava antigamente, porque era coisa de me estragar o dia, me estragar a semana, me estragar um mês, assim. Eu lembro de Dia dos Namorados, o Corinthians perdeu pro Palmeiras e, tipo, foi uma merda à noite, assim, com a namorada. Eu lembro disso. Hoje em dia, eu fico puto e tal, mas eu não levo isso, não tento fazer isso atrapalhar a minha vida, entendeu? Essa é a única diferença. E é uma tentativa. Tem vezes que não dá. Tem vezes que eu chego para minha mulher e falo, não fala comigo, eu vou ficar umas horas quieto aqui, tipo, ou eu vou dormir em outro quarto, fico puto, 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 e no outro dia eu tô bem. A diferença é essa. Antigamente eu ficava 3, 4 dias puto, assim, sem conseguir nem pensar, pensando na bola que não entrou, pensando por que o cara fez aquilo. Então essa parte você acaba entendendo que é futebol, que um ano você tá ruim, no outro ano você tá bem e tal. Você entende um pouco melhor isso. Agora, de resto, é a mesma paixão, cara. E com a diferença que hoje eu consigo
e em mais jogos do que eu conseguia antigamente. Porque Legal. como eu tenho uma proximidade com o pessoal lá do Corinthians, então sempre me dão camarote, sempre me dão ingresso e tal, então eu consigo ir mais. Por causa do podcast, eu tenho ido menos, mas, por exemplo, hoje eu não marquei já podcast. Quando tem jogo importante, o jogo do Libertadores, eu não marco podcast para poder ir para o jogo, entendeu? É uma coisa muito importante para mim. Legal. Pô, demais, cara, não, demais. Mas é horrível, né? Estragar a vida, cara, por causa de jogo. Mas, Ah, Vilela, meu eu Deus. acho que Eu ainda estrago. então, mas então, cara, é eu acho que tem horrível uma isso. parábola aí, cara, de um encontro de fanatismo. É lógico que o fanatismo diminui, mas eu acho que a sabedoria da idade, porque eu me considero que tô melhor também, Vilela. Eu me considero Eu que acho tô que a melhor também. sabedoria, eu acho que é isso, cara. Cara, Aí você você fala, falou. tá, não adianta. Tipo, o que eu vou fazer? Não tenho controle sobre isso, cara, né? Não, você falou uma coisa, cara, interessante. Eu vou só relembrar aqui para mostrar como é que é. O 13 de junho de 1993, o fatídico, foi um sábado. O 12 de junho, desculpa. O Dia dos Namorados de 93 foi um sábado que a gente perde e o Palmeiras sai da fila. Eu faltei na escola segunda e terça. Tá vendo? Pra fugir dos Eu lembro caras. exatamente, eu lembro dessa noite, cara. Eu na Paulista puto e minha mulher falando, a minha namorada falando, eu não entendo porque você tá assim, é só um jogo e tal. E quanto mais ela falava, mais eu ficava puto. Cara, e eu vou te falar que eu fiz isso de novo. Na segunda Libertadores que a gente perde pro Palmeiras, a de 2000, eu não fui trabalhar quinta e sexta. Eu arrumei, eu não esqueço, me desculpem meus chefes da época, eu arrumei um atestado de conjuntivite. Aí. Eu lembro dessa Libertadores. Eu lembro onde eu tava e eu tava assistindo com meu pai essa disputa foi a disputa de pênalti, não foi? Do Marcelinho com Eu o lembro, Marcos. eu lembro, cara. É muito ruim. Foi É meio muito de ruim. semana? Foi meio de semana, né? Quarta-feira. Puta, que bosta, cara, eu lembro. Terrível. Ô Vilela, agora eu queria fazer uma pergunta. Você falou dos jogos, a gente estava falando desse do Marcelinho, enfim, jogos que te marcaram. Eu queria saber de você qual foi o jogo que mais te marcou positivamente, de você lembrar com muito carinho, e o negativamente também, aquele jogo que, puta, você não quer lembrar de jeito nenhum. Acho que todo mundo uma tem pergunta, os seus. são perguntas muito fáceis para mim, porque, cara, se eu parar aqui, fechar o olho, eu lembro exatamente o cheiro, os sons, o ambiente, cara. Aquela final de Libertadores no Pacaembu, eu não tinha ingresso, fui lá numa quebrada comprar de um cambista, paguei R$ 900 na época. Se é caro hoje, naquela época era mais caro ainda. Eu morrendo de medo daquele ingresso ser falso. E a tarde inteira eu tive que ir para o centro de São Paulo com a camisa do Corinthians e você encontrava motoboy, você encontrava porteiro, você encontrava cara dentro do carro, todo mundo com a camisa do Corinthians, todo mundo se olhava com aquela atenção e com aquela confiança, assim, tipo, a gente tá junto, a gente tava vivendo um momento que, cara, a gente sabia que ia ser campeão, sabia que aquele momento era muito especial, e era um encontro de corintianos, assim, durante o dia, que a gente só se olhava e, tipo, é hoje, sabe? É uma coisa muito gostosa. E quando eu chego no Pacaembu e o Corinthians ganha, e eu ligo para o meu pai de lá e choro, e a gente fala e lembra de tudo que a gente passou junto, cara, que eu queria que meu pai estivesse lá. Então, esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida, e eu lembro, assim, com perfeição. E o momento mais triste, cara, foi um Corinthians e Palmeiras na Arena, que o Corinthians perde, se não me engano, de 2-0, e eu recebo no meio do jogo a notícia que meu avô morre, que o meu avô faleceu, que ele estava com 99 anos, de Mauá. Eu ia ter um show na mesma noite em Mauá, era um domingo, se não me engano, à tarde, ou um sábado à tarde, alguma coisa assim, e eu ia ter o show à noite, naquele dia ou no dia seguinte, acho que no dia seguinte em Mauá. Então foi muito ruim para mim, porque teve esse jogo do Palmeiras que foi horrível, eu recebo essa notícia, vou embora lá daquele jogo e ainda tem esse show em Mauá, que é onde meu avô morava, né? E eu faço um show estranho, e aí no final eu fazer uma homenagem pro meu avô, e as pessoas ficam rindo, elas não entendem, elas acham que eu tava brincando. Fala, pô, eu tô muito emocionado de fazer show aqui, meu avô morreu hoje, ou morreu ontem, não sei, que eu falo, e a galera rindo. E aí eu falo, putz, eles não estão entendendo o que tá acontecendo. Eles estavam esperando uma piada, entendeu? Que eu tava preparando uma piada. Então,
foi uma coisa tão absurda para mim. Então, assim, foi um momento bem triste esse jogo, porque a partir do momento que eu recebo aquela notícia, cara, você fica meio anestesiado. Tava perto do final do jogo, eu lembro de eu indo embora para casa, assim, e pensando na vida, cara, pensando como tudo é tão rápido, como tudo passa, assim. Meu avô também corintiano, seu Antônio, né, que o sonho dele era completar 100 anos, ele morre alguns meses antes de completar 100 anos, então foi uma cena, assim, bem estranha, assim, na minha cabeça. Caraca, bem forte, né, cara? E acaba sendo um derby marcante duplamente, né? Por isso, porra. Exatamente. Não, pra quem gosta, né, cara? Pra gente que gosta muito, que convive, é impressionante como as coisas vão se misturando, né? As histórias vão andando juntas. O Vilela falou do pai dele, cara. Eu tive a mesma reação que ele ao final do jogo, e ainda é pior, porque acaba a minha bateria na ligação com o meu pai. O meu pai, na época, Nossa, cara. na Libertadores, ele ainda estava vivo, mas ele já era cadeirante, então, puta, ele não gostava mais de ir nesses tumultos, ele não gostava de estar. E é por isso até que eu tenho isso aqui, que é um cenário corintiano, mas eu tenho um item verde, porque essa é a garrafa de vinho que meu pai tomou assistindo o jogo da Olha só. Libertadores em casa sozinho, e ele escreve aqui, 4/7/2012, deu nós, Corinthians campeão da Libertadores. E aí outro dia a gente tava numa live aqui, a galera começou, porra, tinha essa garrafa verde aí, careca, não sei o que, é verde, zoando, brincando, e é por isso que essa garrafa fica aí. E não tem jeito, né, Vilela? Na hora que a gente tem essas emoções, a gente sempre lembra das pessoas, né, cara? Você vai lá para trás, né, cara? Pô, meu maior arrependimento na vida, eu falo, eu não tenho muitos, acho que as cagadas que você faz na vida servem para te moldar, para te preparar, mas o meu maior arrependimento da vida foi não ter levado meu pai na Arena Corinthians, cara. Eu fiquei nessa, puta, vou esperar ele melhorar um pouco para levar, mas, puta, não levei, o velho morreu, e tudo bem, ele não tava muito afim também, não facilitava, mas eu devia ter batido o pé, devia ter fechado esse ciclo aí, cara, me arrependo muito. Meu pai ficou... Cara, é muito engraçado, né? Eu levei meu pai na arena, assim, e meu pai vendo, né, aquele campo do Corinthians, né? É estranho, cara, porque quando você fica mais velho, seu pai vira seu filho, né? Então, assim, o cuidado que eu tinha com ele, né? Aquele velhinho já, e naquele tumulto, né? Entrada de campo, tá tudo bem, pai? Você precisa de alguma coisa? Quer água? Quer não sei o quê? Vamos no banheiro. E essas coisas emocionam pra caramba, cara. Foda, né, bicho? Na hora que você falou também de você ligando pro teu pai, eu travei aqui, segurei o choro, porque eu lembrei da hora que eu liguei, e aí acabou a bateria, eu fiquei puto que eu não terminei a ligação pra ele. Aí eu falei, pô, será que eu vou na casa do velho 2 horas da manhã? Será que eu ligo pra ele amanhã de manhã? Não sabia o que eu fazia, se eu falava com ele ou não. Mas é foda, esse sentimento é muito forte, né, cara? As pessoas, a gente brinca com os outros torcedores, as pessoas não entendem, né, cara? Eu sei que, é lógico que existem essa relação com torcedores de outros times, tudo, mas o jeito como as coisas acontecem pro Corinthians, não tem jeito, cara, acaba tornando as coisas muito mais fortes pra gente, né, cara? Eu não sei, eu acho que o lance do Corinthians, cara, é a coisa que meu pai passou desse lance de sofrimento, né, de espera, de a torcida crescer mais quando o time tá ruim, de não abandonar, é uma coisa que você leva pra vida, né, cara? Não dá pra separar da sua vida isso. O cara que é corintiano, ele acaba sendo mais resiliente. Eu sei que parece meio brega falar isso, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Você está acostumado a ter essa relação com o time, você está acostumado a ter essa relação com a tua vida. Então, você vai entender melhor seu trabalho, você vai entender as porradas da vida diferente, cara. Porque você nunca teve um time favorito que ganhava fácil e que todo mundo falava, nossa, cara, sabe, é o melhor time, e eu não sei. Nunca é fácil, mesmo quando a gente tem um timaço, não é fácil, e é isso, cara. A gente, o Corinthians é muito a vida real da gente, cara. É muito real, assim, entendeu? É muita vida do brasileiro, então ela Uma confunde personalidade, muito, assim, né? Você corintiano me parece que é uma personalidade. As pessoas se conectam, se conhecem, trocam ideia. E a gente percebe muito facilmente quando aquela pessoa
é de fato corintiana, né? Enfim, tem essa ideologia. O Corinthians me parece uma ideologia, assim, as pessoas brincam do Corinthians ser uma religião, brincam não, né? Muitos falam mesmo do Corinthians como uma religião. E, cara, sendo ou não, é uma parada que mostra como é forte, né? As pessoas tratarem o Corinthians como uma religião, como uma ideologia, é uma parada bizarra, né? É muito foda, cara, é muito foda. E o futebol, né? O futebol, ele tem alguma coisa que outros esportes não têm, que é inexplicável, né, cara? Basquete não tem, o vôlei não tem, né, cara? Tem uma coisa de você... Eu não sei, as gerações mais novas, tipo do meu filho, mas a minha geração, a do Careca, de jogar futebol na rua, né? De você encontrar com seus amigos para jogar futebol, querer estar o mais tempo possível com a bola nos pés. É uma coisa que foi se perdendo, talvez, não sei, posso estar errado, mas era uma coisa que, cara, que saudade que era daquilo, de passar todo dia na rua, nos campinhos, jogando futebol, de você querer jogar futebol, de sonhar com aquilo, entendeu? Então, assim, o futebol é uma paixão, assim, muito. Eu jogo até hoje, né, cara? Tô gordo, tô velho, e a gente tenta jogar, porque não é só o esporte, não é só ganhar, isso deixa de ser relevante, né, cara? Eu jogo com amigos meus há mais de 20 anos, são os mesmos cara, todo mundo com filho, barrigudo, cabelo branco, e a gente tá lá, cara. Vai domingo que eu não vou, tem domingo que eu não vai, mas estamos lá há 20, 30 anos jogando futebol junto, cara. O futebol tem isso, entendeu? Não é só um esporte, é uma forma de convivência, né? Uma forma de você aprender a conviver com os amigos, né, cara? Total, Vilela, mais um depoimento seu aqui que mexe muito comigo, porque bate as ideias. Os meus amigos mais antigos e melhores amigos da vida foi a bola que me deu, cara. É, Mesmo de maneira amadora, eu nunca joguei nem perto de profissional. Fiz lá meus testes quando era moleque, tentei. Mas é a bola que une os grupos, o que pauta hoje em dia no grupo do WhatsApp é o futebol, é a brincadeira, é a discussão. E não tem jeito. E em cima disso, Vilela, vou até voltar um pouco aqui, falando um pouquinho só de trabalho. Como eu falei, o Vilela é desenhista, né, quadrinista. E tinha um personagem, não tinha na fábrica de quadrinhos, que era um corintiano? era o Elésio, o Elésio, Elésio, cara. o palhaço corintiano maloqueiro, fumava pra caramba, não tinha saco com as crianças, era, Eu era lembro, cara, é muito louco isso, né? Eu lembro do personagem, né, de ver as coisas. Muito tempo depois a gente se conheceu. E na época que eu prestava serviço pro pessoal lá, que a gente trabalhava na casa, tinha um um totem, dele né? na entrada, um totem dele na entrada, né? Eu procurei essa foto a madrugada inteira, que eu tinha uma selfie com ele, e eu Ele não tá acho essa aqui, foto, cara. ele tá aqui em casa agora, eu trouxe pra cá. Tá É aqui, o demais, cara. Elésio, palhaço E, Elésio. e isso com certeza te surgiu de todas as experiências de ver como era o torcedor corintiano, né? Ali nele tinha Claro, um claro. pouquinho de cada corintiano, né? Tinha, ele era totalmente estressado, sem saco, as crianças não riam, ele ficava puto, entendeu? Era muito legal, cara. E, porra, muito engraçado. Porque, e saber que é muito louco também pensar que ali dentro de você já morava um comediante, né, cara? Porque você botou um pouco Cara, nele ali no negócio. É muito louco, velho. A vida é muito total, doida. total. Ó, peraí que eu. Opa! Sem querer. Ó. Falei pra você que não ia clicar em nada errado, Matheus. Cliquei. Só pra você ganhar essa aí. Vai Não, lá, mas Matheus. Faz a pergunta que você ia fazer. Pô, Vilela, eu tenho muito interesse em saber sobre um dia da sua vida, que foi quando você conversou com o Andrés. Eu assisti essa entrevista toda, tipo, acho que no dia que saiu, provavelmente. E, cara, vou falar a verdade, não é para fazer média, é uma das melhores entrevistas que eu já vi na minha vida, assim. O homem tava inspirado, tava não, mas inspirado. posso te falar uma coisa? Quando É, desligou a câmera, cara, é foi isso que eu quero, muito mais legal, é cara, isso mas que eu quero muito mais saber. legal. É isso que eu quero Cara, saber. eu fiquei puto com ele, cara, porque, cara, depois que a gente desligou a câmera, a gente foi no Paris 6 e foi o melhor papo que eu tive, cara, com ele. Cara, Porque aí o cara falou livremente, falou de jogador, falou de bastidor, falou, cara, coisa que eu não posso falar. E não sei. Cara, aquilo foi maravilhoso, cara. Foram, sei lá, 2, 3 horas assim de papo com ele que eu nunca imaginei assim de bastidor de Corinthians, cara. As coisas que ele conta, cara, o que ele viveu lá dentro, o que ele sabe de coisa é muito louco, cara, muito louco.
Eu imagino. sabe? Nessa entrevista, ele entregou várias coisas. Ele até falou. Ele falou bastante do De Federico, que foi um cara que não deu certo. Do Falou Ronaldo Fenômeno. do Ronaldo Fenômeno. Falou dos jogadores fumarem no vestiário, eu lembro. É. Citou bastante a questão do Carille também, porque eles têm uma rixa, né? Cara, e ele não fala o que é, cara, mas é alguma coisa muito grave que rolou lá entre os dois, cara. Então, cara. Ô Vilela, não tem nenhuma palhinha de alguma coisinha que ele contou no bastidor que dá para você falar, assim, que não foi ao ar? Putz, não posso, cara. Não é muito, imagina o que deve É ser. muita coisa, cara, é muita coisa de bastidor. De time que fez sujeira, de jogador que pegou outro jogador, que, sabe, de outro time que ele sabe, de concentração, de mulherada, cara, assim, coisa de boleiro, cara, coisa que, cara, você fala, mano, cara, são as histórias que eu gostaria de ouvir, sabe? Não, Que um dia talvez ele conte, né? Mas eu acho que ainda ele não pode contar, mas um dia talvez ele conte livremente, né? Sim. Não, cara, o Andrés, ele tem por característica ser um cara muito bom de entrevista, mas essa realmente com você é impressionante, cara. Ele tava inspirado. Você vê que ele tava solto, você ganhou ele logo no começo ali, e aí a coisa flui. E assim, até, ô Vilela, tem alguém assim que relacionado a Corinthians que você gostaria de entrevistar, cara, que seria um cara que você fala, puta, eu queria muito. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria muito conversar com esse cara. Putz, tem vários aí, né, cara? E a gente continua tentando, né? Ronaldo Fenômeno é um sonho, né, cara? Sonho falar com o cara. Cássio, imagina, falar com o Cássio. O Neto estamos tentando há bastante tempo aí. O Andrés tá pra rolar. Então, assim, eu sempre tô tentando, né, cara? Jogador em ativo é mais difícil, né? Marcelinho Carioca também tô tentando. Putz, eu quero falar com todo mundo, né? Veio o Birubiru já aqui, foi um papo legal pra caramba. Então a gente tenta, né? Mas, pô, Ronaldo Fenômeno, Cássio, Neto, Marcelinho Carioca, quem mais aí? Pô. Cara, Casão. tem muita gente. Casão também estamos tentando. Entendeu? Casão é um grande papo, cara. Casão é um grande papo, é um grande quero cara. Quero muito, cara. Pra mim, eu me surpreendi, assim, o quão legal foi o papo. Que seria bom, que seria incrível, porque é um ídolo pra mim. Mas, pô, a gente bateu um papo com ele lá no Fala Brasólio e foi muito foda, cara. Então, quero falar com ele, cara. Porque, imagina, o cara tem uma carreira inteira de futebol e uma carreira inteira como comentarista, né? Então... É muita história. E isso envolvendo democracia corintiana, né? Exatamente. O pessoal dele, que é mais rica do que na bola, né? E na TV. Exatamente. O que eu gosto também é isso, cara. Quando eu já tô no programa 650, mais ou menos isso. E aí você começa a juntar as histórias, né? Birubiru contou a história da democracia corintiana, aí você traz o Casagrande e conta outro lado. Aí você traz outra pessoa, e é legal porque isso está acontecendo assim várias vezes, né? Eu trago pessoa da música, da banda dos anos 80, cada um contando uma parte da cena, as histórias vão se encontrando, cara. Então é muito louco. Ontem teve o Ratos do Porão aqui, contando coisa do Charlie Brown, veio outro cara contando coisa. Então você acaba entendendo a história do Charlie Brown Jr. pela visão dos outros, né? E quando você tem a oportunidade de trazer a própria pessoa, ele conta a versão dele também. É muito louco, cara. Legal. Baita oportunidade que é o podcast. Vilela, agora vai começar uma parte aqui mais desafiadora. Eu vou te pedir para a gente montar o teu Corinthians que você pudesse, de que você viu jogar, desde que você se entende por gente. Que eu vi jogar. Que você viu jogar. Do goleiro ao ponto esquerda, montar 11. Se quiser botar um técnico também, bota. E pode falar os nomes aí, ponderando ou não, ou então só porque que escolheu o cara, mas professor Vilela, ou então presidente Vilela, precisa montar um time para jogar. Presidente Vilela contrata o Tite, é óbvio, cara. Não tem outra escolha. Cássio, me ajudem aí, vai. Gamarra. Já temos o Gamarra na zaga. Vamos na lateral direita. Você lembra do Zé Maria jogando? Cara, eu lembro muito pouco, mas jogava muito, cara. Eu lembro. Aí que tá, foi essa época que eu ia com meu pai no campo. É aquela. Você não tem muita noção de futebol, mas você sabe que o cara joga bem. Então, eu vou confiar no meu pai.
É muito louco que a gente tem um hiato aí também, né? Porque a gente teve bons laterais, mas a gente não tem uma unanimidade na lateral direita, né? Depois do Zé Maria. Só o Fagner agora, né? O Fagner é um cara É, muito Bastante forte. gente mas eu gosta vou do Alessandro pelos títulos também, né? Mas era um Sim. cara. eu vou ficar com o Zé Maria, porque meu pai falava muito dele e eu vi ele jogando também. Boa. Boa. Bom, já temos o Gamarra. Aí é uma tarefa É. difícil. Porque Isso, e zagueiro agora, cara? foram muitos, né, cara? Foram Ai, muitos. A cara. gente tem, porra, na história do Corinthians passaram muitos craques na zaga aí. O próprio Gamarra fez dupla com bons caras. A gente teve Eu antes tô o muito com a... Marcelo Djan. O Balbuena jogou muito, né? Na época que jogou no Corinthians. Uma Próprio zaga Chicão. paraguaia. Porra, cara, ia ser zaga paraguaia, hein, cara. Eu acho que eu vou de zaga paraguaia, viu? Vai nessa? Vou. Boa. Apesar que teve. Não, teve. Cara. Tem o Pô, tem Chicão, tem Chicão, o Leandro Castan, Castan. tem o Gil. É que o Gil a gente lembra de hoje, né? Mas ele jogou muito, né, cara? É. Vou de zaga paraguaia mesmo. Vou de zaga Boa. paraguaia. Mais uma bucha, lateral esquerda. Bastante opção. É. O próprio Fábio Santos, André Santos são os mais recentes, assim. Tem o Kleber. Silvinho, Cara, Vladimir. Kleber eu não lembro muito do Vladimir. Kleber, cara. Kleber? É que eu acho que o auge do Kleber no Corinthians é curto. Assim. Ele era um Então. craque de bola, mas no auge que ele jogou, ele não jogou tanto tempo assim, né? Isso. Tem o Vladimir. Então, Vladimir, meu pai fala muito também, cara. Encontrei Vladimir esses dias lá no estádio. Putz, ele tá com uma cara de moleque ainda, né, cara? É incrível. Como o Menino. cara não envelhece, né? Se bobear, ele entra pro jogo ainda. Pô. Cara, eu vou colocar Vladimir, cara, também, Boa. porque Então, ó, meu não, pai. teu time tá bem balanceado. Temos o Cassião no gol até agora. Nas É, laterais, o início, a referência, né, cara? Muito do que teu pai te passou ali. Zé Maria e Vladimir jogaram juntos no Corinthians. A zaga paraguaia segura Gamarra e Balbuena. Mas que louco, né, cara? O Cássio pegou o lugar do Dida, né, cara? Quem diria, hein, cara? Uhum. E do Ronaldo também, né? E do Ronaldo. É que o Ronaldo é mais coração, mais pelo. Mas não dá pra comparar a qualidade do Cássio, cara. O quanto ele é decisivo, né, cara? Incrível esse cara Eu ainda acho que nessa escala aí eu coloco o Dida como o maior goleiro tecnicamente da história do Corinthians. Eu acho que tecnicamente o Dida ainda é melhor que o Cássio. O Cássio, o maior de todos. Eu acho que o Cássio é o maior de todos já. Mas o Ronaldo é o meu ídolo, cara. Não tem jeito. Ah, sim, sim. Era De por causa ídolo. dele que eu pulava e me ralava inteiro gritando o nome dele, espalma Ronaldo, imitando o Silvio Luiz. Aliás, Ronaldo tá me enrolando pra caramba. Eu sempre encontro ele no estádio. Ele fala, eu vou, mas não sei o quê, mas ele tá me enrolando também. Ó, Giovanelli. Vilela, agora é o seguinte, velho. Você tem. Agora estamos bem, hein? Não, você tem 6 posições agora. E eu vou te dar uma Volantes, licença né? poética. Você não precisa montar um time não aí. Bota 3 no meio, 3 no ataque, ou 2 no meio, 4 lá. Se vira. 6 nomes aí do meio pra frente, porque, bicho, é impossível escolher. É muito difícil. Cara, tem que colocar o Rincon, que o Rincon jogou muito, né, cara? Boa. O Rincon jogou muito. Colocar Marcelinho Carioca, Neto. Já tá um meio de campo absurdamente forte. Ronaldo Faltam Fenômeno. 3. Ronaldo Faltam Fenômeno 2. lá. E. Putz, agora já começa a complicar, né, cara? Ai, cara. E não necessariamente precisam ter sido os melhores, mas os que mais te marcaram. Às vezes é um cara que marcou pra você, eu tô né? pegando mais o que marcou mesmo, né? Uhum. Cara, acho que eu vou colocar o Capetinha, cara. Legal. Boa escolha. Falta um, né? Falta um. Aí é complicado, hein? É sempre aí que a gente comete uma injustiça, né? Normalmente é assim. Vou te ajudar, Vilela. Quem que você... Vou te dar uma sugestão. Você falou do dia mais alegre que o Corinthians te deu na vida. É o cara, né? Eu tô falando do nosso amigo lá, o Emerson Sheik. Mordedor de Mordedor de argentino. argentino. Puta, o Sheik, cara. O Sheik deu muita alegria, é verdade, cara. Putz, grilo. O Sheik é um cara que ele é engraçado. O Sheik tem uma coisa curiosa. Ele, obviamente, tem a idolatria dele no Corinthians,
Ele fez os 2 gols na final do talvez o título que a torcida do Corinthians mais almejou na vida. E ele tem uma coisa curiosa, cara, que ele passou por muitos clubes, foi bem em todos esses clubes. Ele, antes de chegar no Corinthians, ele é campeão brasileiro no Flamengo, campeão brasileiro no Fluminense, aí ele chega no Corinthians. E é maluco que mesmo assim... Ele vem de dois campeonatos assim? Ele, quando ele é campeão brasileiro com a gente em 2011, ele é tricampeão brasileiro por 3 times diferentes. É 9 no Flamengo, mano. 10 no Fluminense, 11 no Corinthians. E mesmo assim, em 2 anos, ao final de 2012, ele conseguiu criar uma identificação absurda com o Corinthians. É incrível, né, cara? Pelo incrível jeito maloqueiro dele, pelo jeito que ele polêmico. Ele foi um dos últimos jogadores que falava e cumpria no campo, que fazia aquelas coisas malucas, né? Pô, deixamos o Viola de fora, olha só, tem muita gente fora, difícil. Né? Não, mas não tem jeito, cara. É muito difícil botar. Deixamos Sócrates de fora, pô. É verdade, cara, nossa. O Viola, cara, cadê ele? Nunca mais vi também. Estou tentando, tá quase certo. Quando ele vier aqui, depois eu te passo o contato. Pô, me passa o contato. O Viola também. Imagina a resenha, né, cara, do Viola. Mas ele é difícil de tirar de casa, viu? Eu não vejo, eu não lembro de entrevista dele, não, cara. Eu acho que eu vou conseguir justamente por ser remoto. Ah, entendi. Porque para tirar o homem de casa, para tirar o homem de casa é só para jogar bola. Mas é louco isso. É louco isso, né? De vários jogadores que ganharam títulos importantes em outros times, chegam no Corinthians e se identificam tanto com a torcida e com o time, assim. Ronaldo Fenômeno, o próprio Sheik, assim. Os caras falam, é o Danilo. Você vê, os caras chegam e falam, cara, o que é isso que tá acontecendo aqui, né, cara? E aquela final lá, né? De novo, a gente é diferente demais, cara. A gente é diferente demais. Tem jeito. Você vê agora, né? O Yuri, o próprio Yuri, cara. Identificação que ele tinha com o Inter, cara. Em alguns meses, velho, o cara já é corintiano desde que nasceu, entendeu? E aquela final lá da Libertadores que o Vilela cita também, esse jogo especial, o Sheik tem, além dos gols, ele tem uma participação de energia naquele jogo. Quando ele morde também o zagueiro, enfim, ele não tem medo dos caras, né? Ele mostra isso. Acho que diante de um gigantismo ali do Boca Juniors, numa final de Libertadores, ele falou, calma que aqui tô eu, aqui é o Corinthians e... Porra, sempre quando você tem esse jogador no Corinthians, o Corinthians é vitorioso, entendeu? Um cara que sente, pelo menos um cara assim no time que sente, que vibra e tal. E o Corinthians estava sem isso, cara. Eu tô sentindo que talvez o Roger Guedes ele esteja sendo esse cara agora de vamos lá e não sei o que e tal, porque precisa ter esse cara que lembra do que quer ser Corinthians, entendeu? Senão fica aquela coisa técnica, aquela coisa perdeu, ganhou, tanto faz, e o Corinthians não é isso, entendeu? Tem que pelo menos um cara ficar lembrando pra galera do que quer jogar no Corinthians, entendeu? A molecada da base ajuda isso também, né? O próprio Queiroz, que era corintiano desde pequeno. Enfim, o Renato Augusto também, que volta pro Corinthians, é um cara que o Renato, que é o Corinthians. Total, então a gente tá criando um pouquinho ele tem isso mesmo. Ele tem o Cássio também, né? Exato. Bom, o time só para fechar, então, o time do Vilela ficou Cássio, Zé Maria, Gamarra, Balbuena e Vladimir, Rincon, Marcelinho e Neto, Sheik, Capetinho e Ronaldo Fenômeno. Vilela, assim, eu acho... Vou te falar que... esse time jogando, hein? Não, e vou te falar, cara, com um pouquinho de esforço do Marcelinho e do Sheik ali para compor, teu time ficou fortíssimo. E não ficou aquele desequilibrado maluco, não. É um timaço, bicho. É um timaço. Boa. Cara, boa. Vamos lá pro quadro final? Vamos pro quadro final, Matheus? Bora. Vilela, agora a gente vai para um quadro, tá se consolidando aqui no nosso podcast desde o início, que é o Preto no Branco. É um quadro mais aquele ping-pong rápido, aquelas respostas mais diretas. E hoje a gente vai citar alguns nomes para você, e você vai dizer um pouquinho o que você sente quando você ouve esses nomes relacionados ao Corinthians, lógico. Pode ser curto, pode se alongar um pouco mais, fica à vontade. É um papo mais direto, mais rápido, mas fica à vontade. Então eu já vou começar. Posso ir, careca? Vai com tudo. Então, beleza. Agora, trazendo um pouquinho mais para a atualidade, eu quero saber de Vitor Pereira. Cara, é um dos técnicos com maior conhecimento de futebol que eu já vi passar pelo Corinthians. Assim, é incrível
o que ele entende de futebol e o que ele consegue transformar em palavras, tática e técnica, assim. Eu sou muito fã do cara, assim. Muito Boa. bom. Ó, você já deu uma palhinha, mas vou te falar. Tite. Cara, Tite é aquilo que a gente tava falando, né? Um cara que conquistou coisas por outros times, mas que chega no Corinthians e tem uma identificação absurda, assim, com o time, cara. Um cara que a gente não conhece, mas parece ser um cara corretíssimo, assim, um cara super do bem, um cara, sabe, aquele cara que você quer ter como amigo e que você confiaria deixar, sabe, comprar um carro usado do cara, assim, me parece um cara muito honesto, muito correto, assim, entendeu? É o contrário do Luxemburgo, entendeu? Eu não compraria um carro usado do Luxemburgo. Comprar um... O Luxemburgo te liga e fala, Vilela, tô com maré aqui, você quer comprar? Não. Fala, obrigado, pô, fechou. Não, pô, fechou. Agora o Tite não, cara. O Tite é o cara que ele vai te vender o carro e vai falar, ó, ele tá com problema aqui, tá ali, não sei o quê, então você tem que tomar cuidado aqui, mas pode levar. Então, assim, é um cara que entrou no coração do corintiano, né, cara? Pô, cara, o Tite queria dar um abraço nele, cara. Sabe, um abraço, assim, falar, Tite, obrigado, cara. Só isso eu queria falar, dar um abraço no Tite, assim. Cara, É bizarro. isso. Bizarro. Me arrepio um pouco, só completando isso, porque é engraçado, né? A gente tem muita identificação com os jogadores, né? Porque eles de fato fazem acontecer. E é bizarro o que o Tite virou pro corintiano, né? Parece que aqueles títulos ali de 2012, depois ele vem com o Brasileiro de 15, já tinha ganhado em 11 também. Mas assim, bizarro como a figura de um técnico se transformou num ídolo tão enorme, cara. Que coisa maluca. É porque tem história do Corinthians com ele, né, cara? Era pra ele ter Sim. sido mandado embora, cara. Ele É. perde uma pré-Libertadores e o pessoal segura ele, todo mundo fora Tite. E depois o cara dá a volta por cima. Isso é história, né, cara? Isso fica pra É. história, né? Um cara que ia ser mandado embora, na final do Mundial levantou a favela está aqui, né? É, Ganhando do Chelsea, isso é demais. é. Obrigado, Alessandro, né? Que fez aquele gol Fala no derby, muito, no fala derby muito. seguinte, né? Sim. É, boa. Ó, vamos lá. Ah, e você, Matheus? Pode ir, manda ver nessa. Ronaldo Fenômeno. Cara, eu acho que foi o melhor jogador em atividade que eu vi jogando, né, cara? Assim, ele, mesmo estando gordo e tal, era um absurdo o que ele fazia em campo, cara. E eu fico muito feliz de ter visto ele em campo, assim, de ter tido essa chance. Normalmente a gente não tem, né? Os ídolos vão para fora do Brasil e a gente teve sorte de ele voltar para cá e a gente pegar esse finalzinho da carreira dele, cara. No Corinthians. No Diferente demais, né, Corinthians. cara? Diferente demais, né? Eu não esqueço, cara, o primeiro jogo que eu vi dele no Paulistão. Pô, falei não esqueço, agora eu tô na dúvida se foi Santo André. Mas eu acho que foi Santo André. E você olhando no campo e vendo o cara, você fala assim: meu, peraí, gente, tá? Desculpa aí, time adversário. Estamos cometendo É. injustiça aqui, porque a gente tem um cara que não pratica o mesmo esporte que vocês dentro do campo. Sabe, eu me sentia, juro por Deus, cara, na final, na Copa do Brasil contra Atlético Paranaense, contra Internacional, eu falava, cara, pô, tamo trapaceando, cara. É, Nós estamos trapaceando. Nós estamos tem um botando. jogador a Sabe no mais. PlayStation, quando você botava aquelas manhas para botar o cara mais foda? Falava, pô, É, estamos trapaceando os caras, é sacanagem. é. Vai lá, Boa. Matheus. Boa, vou lá. Cássio. Cássio é um monstro, né, cara? É um cara que ele também tem uma história muito louca, né, cara? Ele entra na Libertadores numa roubada e não sai mais, cara. Ele entra para substituir aquele tipo de coisa que é louco, né? O lance da predestinação, não sei como vocês entendem isso, mas parece que tem algumas coisas na história que tem que acontecer de um jeito. E o Cássio era para estar lá aquele dia e não sair mais, e aí o resto é história, né, cara? É um cara predestinado, cara. Ele tem que estar nas partidas que ele tem que estar, e quanto mais ele e a galera quer tirar ele, ou fala que a carreira dele acabou, aí ele vai, treina e volta a ser o que ele é, cara. Incrível. E vai pegar tudo hoje, Excelente. se Deus quiser. Vai pegar Se Deus tudo quiser. hoje. Vai, Mateuzinho, fecha aí. Vou fechar então. Um cara que a gente falou menos. Sócrates. Sócrates é o encontro do futebol e a inteligência, né, cara? A elegância de jogar, né? Eu lembro que eu dava calcanhar jogando bola na rua por causa do Sócrates, cara. Assim,
todo moleque queria fazer uma jogada de calcanhar, assim. Ele trouxe essa coisa, né, da política, do cara estudar, além de ser jogador de futebol, uma coisa que era até estranho, assim, né? Eu não perguntava pro meu pai por que é médico, por que era doutor Sócrates. Então, é um cara que é um personagem, né, cara? Um personagem único no Corinthians e no futebol, né, cara? Doutor Sócrates. Lembra ele com a copinha de cerveja na mão, entendeu? Era outra Não, época, né, cara? Não era a não, época dos atletas, né? Era a época dos jogadores de futebol, cara. Era muito legal, né? Não, e cara, eu tava esses dias conversando com, não me lembro quem, com o Porchat, e ele falando do Juninho Pernambucano, e eu tracei esse paralelo, né? Porque a idolatria, cara, ela não se forma. Às vezes você não sabe o que o cara é teu ídolo, né? A idolatria ela não se forma. Tem um monte de craque que passa pelo Corinthians, craque, que não virou ídolo, né? O Sócrates tinha isso, além disso, ele era um craque, ele jogou muita bola. Mas o personagem, o todo, o que ele fazia fora de campo fez com que ele se tornasse uma figura. Tanto que o Sócrates, ele transcende, né? O Sócrates, ele tá naquela galeria de jogadores que ele é muito marcado pelo Corinthians, mesmo com passagens por outros clubes, mas ele tem idolatria. Ele tem idolatria de torcedores de outros clubes, né? Ele é respeitado por torcedores de outros clubes. Inclusive, é uma época ganhou também um nome numa cerimônia da FIFA agora, né? Exatamente. Ele é de uma outra época, né, cara? De uma época que ficou para trás aí de futebol. Ele, o Zico, o Falcão é de uma outra época, cara. É uma época que quando o jogador ia para a seleção, todo mundo torcia por ele e tal. Hoje eu não vejo muito isso, né? Acho que as pessoas ainda pegam muito no pé de jogador por causa da história dele nos clubes ou da vida pessoal, né? Antigamente não, cara. A gente não tava nem aí, né, cara? Era Brasil, era todo mundo e você gostava dos caras que estavam lá na seleção. Sabe quem que eu esqueci de colocar na minha seleção corintiana, que eu estou muito chateado, cara? Qualquer coisa a gente recapitula. Vamos fazer. O nosso argentino aí, cara. Não sei se faria parte da seleção de vocês, mas, cara, esse é um cara que eu nunca vi um cara com tanta raça jogar, cara. Carlitos, né? Carlitos? O Tevez, cara, que saudade de ver ele jogando contra o Palmeiras, ver ele jogando. Cara, o cara jogava demais também. Outro cara que precisou de pouquíssimo tempo para entender o Corinthians, né? Mas eu acho que no caso dele é até mais fácil, porque a origem do Tevez, a história do Tevez muito se mistura parecida, com a história, né, do Corinthians. A gente viu na série dele na Netflix, né? Nossa, Tevez jogava muito, cara. Jogava demais, cara. Fica tranquilo, Vilela. Você, aos 8 do segundo tempo, tem uma substituição para fazer entre o Tevez. Então, beleza. Tá boa. Cara, imagina entrar ele no segundo tempo, sangue novo. Porra, arrebenta. O Capetinha já tinha cansado a zaga inteira adversária entre o Tevez para bater de frente com os caras lá. Fechou. Vilela, estamos chegando ao final. Bicho, quero te agradecer muito, cara. Muito, muito. Eu já sabia que esse papo ia ser bom. Foi muito melhor. Foi muito bom mesmo. A gente chorou, a gente riu. Foi do caralho, cara. Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai se identificar, vai se sentir parte dele, e quem não é corintiano e assistir esse episódio talvez consiga entender um pouquinho do que é ser corintiano, do que é o Corinthians. Obrigado, velho. Obrigadão por tirar Obrigado vocês, cara, por o seu feriado trazer essas memórias à tona, assim. Foi muito, muito legal, cara. E saudade aí, cara. Saudade de você, cara. Que faz tempo que a gente não troca ideia, né? Vamos. Agora, o mundo tá voltando ao normal finalmente de vez. Agora a gente vai. Eu tô devendo uma visita no estúdio também, vou dar um pulo lá para aprender pouco, para ver. Vem aqui. Boa. A gente para. Obrigado, viu, Vilela? Mateuzinho, obrigado você também, mano. Obrigado, Matheus. Obrigado, Careca. E vai, Corinthians. Valeu, rapaziada. Valeu, Vilela. Quinta-feira que vem estamos de volta. Podcast Só da Timão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.